Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar por você, pela sua família. Eu desejo que a paz do Senhor venha sobre o seu lar, sobre tudo que envolve a sua vida. Irmãos, eu tenho trazido aqui todos os dias mensagens, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então faz o seguinte, você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu quero muito que você clique no botão abaixo deste vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique também nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber os vídeos que eu colocar. Eu quero agradecer a todos vocês porque nós temos formado uma grande corrente de fé, de oração e eu fico tão feliz de ver os frutos que tem dado aqui através desse ministério, através dessa obra que o Senhor me chamou. E por falar em frutos, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: o maior propósito de Deus para a sua vida, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, é que você comece a dar frutos. Jesus, ele nos chamou exatamente para isso. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Cristo, em 2002, eu estava indo para a igreja, eu estava todo feliz porque eu tinha apenas 18 anos, e eu comecei a pensar assim, nossa, eu não conheço um jovem na minha idade que está buscando tanto a Deus quanto eu. E eu comecei a ficar meio orgulhoso, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho espiritual. Esse é o mais perigoso dos orgulhos, é quando a gente acha melhor do que os outros. É quando a gente acha que nós somos especiais, diferente das outras pessoas. Irmãos, eu comecei com essa historinha na minha cabeça, e aí quando eu cheguei na porta da igreja, eu me lembro que eu pedi para Deus falar comigo na palavra dele. Sabe quando você é novo convertido, você não tem muita experiência, e aí você fecha a sua Bíblia, né? E você faz aquela oração, né? Deus, fala comigo agora. Deus, a passagem que eu abri vai ser a passagem que o Senhor quer que eu leia, e tenho certeza vai ser o Senhor falando comigo. E aí, irmãos, para minha surpresa, caiu numa passagem em que Jesus disse o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem muitos frutos e o fruto de vocês permaneça. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou tão forte comigo, porque Jesus estava dizendo ali para mim: olha, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Irmãos, a partir daquele momento eu tirei toda essa ideia, sabe, de que eu era bom, eu estava buscando a Deus porque eu tinha tomado uma decisão muito boa por conta própria, mas não. Ali Jesus estava mostrando, fui eu que escolhi você e eu quero que você vá e dê muitos frutos e esse fruto permaneça. Irmãos, aquela pessoa que entrega a vida para Jesus e agora se torna apenas um membro da igreja, aquela pessoa não faz nada, ela é preguiçosa espiritualmente. Essa pessoa, irmãos, ela está a ponto de ser cortada. Irmãos, nós vamos ler uma passagem muito séria em que Jesus disse exatamente isso que eu estou te falando aqui. Eu quero ler com você João capítulo 15, do versículo 1 em diante. Preste muita atenção nessas palavras do nosso Senhor Jesus. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Irmãos, olha que palavra que o Senhor está nos trazendo hoje. Jesus disse que o Pai é o agricultor e que Jesus, ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos dessa videira. Cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós precisa depender de Jesus para produzir frutos. E Jesus disse que todo aquele que está nele, mas não dá fruto, ele é cortado. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos produzir frutos. E o que seriam esses frutos? Talvez você esteja se perguntando. Depois você lê lá na sua casa Gálatas capítulo 5, que fala sobre os frutos do Espírito, que é o quê? A bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, sabe? Você precisa, o amor. Então, você precisa produzir esses frutos. Você não pode continuar a mesma pessoa. Se você entregou a sua vida ao Senhor, você tem que mudar de vida. Mas essa mudança não vai ser na sua força de vontade. Não adianta você ter força de vontade. Eu quero muito mudar. Não adianta isso, irmãos. É à medida em que você está ligado em Jesus.
Por isso que é tão importante que você ore aqui comigo todo dia, porque você não pode se desligar da oração. Você tem que orar diariamente, você tem que meditar na palavra. E é por isso que eu busco trazer ensinamentos de uma forma tão simples, tão fácil, porque você precisa deixar essa palavra entrar no seu coração. Quando ela entra, o propósito de Deus, a vontade do Senhor, é que ela produza frutos. Então, não somente os frutos do Espírito, mas quando você lê, depois aí você pode ler na sua casa, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. É quando Jesus ele prega ali no sermão da bem-aventurança, ali no Monte das Oliveiras. Ali ele traz, é como se fossem as leis para os cristãos. São leis do Novo Testamento para a nossa vida, que se nós colocarmos em prática, nós vamos colher bênçãos para nós. E Jesus, quando ele termina ali em Mateus capítulo 7, ele fala o seguinte, quando ele termina o sermão, ele diz: aquele que praticar todos esses ensinamentos que eu trouxe aqui, ele será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as ondas, as tempestades, os ventos contrários, mas essa casa não caiu, porque estava fortalecida em cima de uma base, que é a palavra de Deus. Mas Jesus disse: qualquer um que ouvir os meus ensinamentos e não praticá-los é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, quando veio a tempestade, os ventos contrários, ou seja, as provações, as tentações do diabo, essa casa cai, porque ela não tem base, ela não tem sustentação na palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós buscarmos ao Senhor diariamente. Mas o que eu quero falar com vocês hoje especificamente é sobre o que Jesus disse aqui, ó. Todo aquele que está ligado nele, o Pai poda, para que dê mais frutos ainda. Irmãos, o que eu quero falar hoje com vocês é o seguinte, sobre mudanças que acontecem na nossa vida. Se existe algo que acontece na vida do cristão, são as mudanças. Por quê? Porque Deus é um Deus dinâmico. Jesus disse, o Espírito Santo, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai, cada hora ele age de uma maneira. Eu sei que muitos de vocês querem as promessas de Deus, mas não querem passar pelo processo. Só que é o processo que nos prepara para as promessas de Deus. Então, irmãos, nesse processo, muitas vezes, Deus vai cortar várias coisas da nossa vida. Aqui Jesus disse, quem dá frutos, o Pai poda, para que dê mais frutos ainda. Ou seja, o ramo está em um crescimento, o ramo está crescendo, de repente o agricultor, que é o nosso Pai, ele vai lá e faz umas podas, para que dê mais frutos ainda. Isso quer dizer o que, irmãos? Às vezes você está lá naquele emprego, tendo planos para o seu futuro e de repente você é demitido. Às vezes você tem planos no seu relacionamento, de repente a pessoa termina com você e aí você se sente frustrado, você se sente mal. Irmãos, eu aprendi uma coisa, quando Deus coloca um ponto final, não podemos colocar um ponto de interrogação. Muitas vezes a gente fica se questionando, Deus, mas por quê? Eu sou teu filho, eu tenho te buscado, eu tenho te obedecido. Irmãos, não é essa atitude que nós devemos ter. Nós devemos confiar no caráter de Deus. Deus é bom, Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Em vez de ficarmos resmungando, lamentando, devemos pensar, Deus tem algo melhor para mim. Se não deu certo, é porque não era para ser. Quando você tem essa atitude de fé, de confiança no Senhor, então a Bíblia diz que todas as coisas começam a cooperar para o seu bem. Se você foi chamado pelo Senhor, saiba disso. Deus vai juntar todas as peças, Ele vai fazer um quebra-cabeça maravilhoso, você vai ver a obra grandiosa e maravilhosa que Ele fará na sua vida. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu sei que muitos agora estão frustrados porque as coisas realmente não têm dado certo. Mas nunca duvide da bondade de Deus, nunca duvide da fidelidade do Senhor, tá bom? Aqui está dizendo que Ele poda para que dê mais frutos ainda. Irmãos, eu confesso para vocês que se Deus não tivesse podado a minha vida em alguns momentos, eu não estaria dando tantos frutos, eu não estaria produzindo tanto para o reino de Deus. Como vocês sabem, eu já contei muitas vezes meu testemunho aqui, eu liderava jovens da minha igreja, eu tinha um trabalho com jovens e eu pregava ali todo sábado, durante 7 anos, irmãos. Até que um dia, as próprias pessoas da igreja, elas não estavam acreditando em mim, não estavam reconhecendo o meu chamado. E um dia eles se reuniram comigo e eles disseram, olha, nós estamos aqui para te dizer uma coisa, você não tem chamado para pastor, você prega de um jeito que dá sono, é muito cansativo as suas mensagens. Irmãos, aquilo para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo eu fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu pensei,
eles devem estar falando porque eles têm razão. Eu realmente sou um fracasso, sou um nada. Mas irmãos, a partir daquela poda que Deus fez na minha vida, hoje eu tenho pregado para milhões de pessoas diariamente. Irmãos, se eu tivesse focado nos meus planos, se eu tivesse seguido o curso natural, eu estaria pregando hoje para 50 pessoas, para 30, ainda que fosse uma quantidade maior, mas eu não estaria alcançando todo o potencial, tudo aquilo que Deus tinha reservado para mim, amém? Não estou aqui dizendo que pregar para uma pessoa seja algo ruim, não. Uma vida é extremamente importante para Deus, mas Deus tinha planos maiores. Você hoje que está frustrado, eu quero te dizer isso. Deus tem planos muito maiores e melhores do que você pensa. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Então não fique se questionando, não fique focando naquilo que deu errado. Antes, confie no Senhor. Amém? Eu vou fechar minha Bíblia aqui, nós já vamos orar. E eu quero que você coloque aqui nos comentários: Deus falou comigo através dessa mensagem. Deus acabou de falar comigo. Irmãos, isso vai estimular as pessoas a também querer assistir o vídeo, porque eu sei, muita gente fica só lendo os comentários e não assiste a mensagem, tá bom? E antes de nós orarmos, eu quero só falar uma coisa que talvez muitos de vocês ainda não se atentaram. Irmãos, muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida porque a gente não pratica os ensinamentos da Bíblia. Por isso, eu escrevi 3 livros digitais, eu vou mostrar para vocês, ó. O primeiro é o Momento com Deus, onde eu trago uma mensagem para cada dia do ano. Eu escrevi também uma oração para cada dia, no livro Vida de Oração. E eu escrevi também o Minutos de Paz, onde você vai colocar em prática todos os ensinamentos da palavra. Todos não, mas muitos ensinamentos que vão te dar uma nova maneira de viver. Você vai viver muito mais contente, feliz. Eu tenho certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, se você deseja adquirir esses livros no formato digital, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Assim que terminar a oração, já clica no link, que é www.jornadadafé.com.br. Você vai clicar nesse link e você já vai receber para você ler no seu celular, no tablet ou no computador, tá ok? Então vamos lá, vamos orar, fecha os seus olhos. É o momento de nós nos concentrarmos no Senhor. Vamos buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te louvar, Senhor, pela Tua palavra. Como é bom, meu Pai, sentirmos a paz, a direção que vem de Ti. Deus, muitas vezes nós ficamos tão confusos, Pai, porque as coisas não dão certo como nós gostaríamos. Às vezes a gente se frustra porque termina um relacionamento, sendo que aquele relacionamento já não estava fazendo bem para nós. Mas nós não tínhamos coragem de terminar, não tínhamos coragem de fechar aquelas portas. E de repente o Senhor vem e o Senhor nos dá uma mão, o Senhor nos fortalece, o Senhor faz o que for preciso, porque eu tenho certeza, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E por isso, meu Pai, eu te peço agora, dá-nos, Senhor, a compreensão dos Teus caminhos, a compreensão dos Teus planos. Pai, muitas vezes nós nos frustramos porque não entendemos a maneira do Senhor agir, mas a partir de hoje nós estamos declarando que nós confiamos plenamente em Ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai, o Senhor cuida de nós e por isso lançamos agora diante de Ti as nossas preocupações, o nosso medo, as nossas angústias. Ó Senhor, não vamos mais ficar chorando, não vamos ficar mais lamentando pelo que deu errado, mas nós vamos colocar a nossa fé, crendo que o nosso futuro, aquilo que nos aguarda, será muito maior do que aquilo que nós já vivemos até hoje. Senhor, eu te agradeço porque é através do processo que nós aprendemos, amadurecemos e crescemos espiritualmente. Pai, eu creio que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir no tempo certo e que o Senhor nos dê a paciência para que nós possamos viver em obediência até que as promessas se cumpram. Em nome de Jesus, e eu oro também pela saúde dessas pessoas. Pai, quantos agora estão enfermos, estão nos hospitais, pessoas que estão agora debilitadas, estão sofrendo, meu Pai, com a dor, com a perda, com o luto. Meu Deus, socorra essas pessoas, tira elas, meu Pai, do fundo do poço. Eu já ouvi, meu Pai, tantos testemunhos de pessoas que foram libertas por Satanás, pessoas que foram libertas da depressão, libertas dos vícios, do álcool, das drogas, pessoas que estavam no fundo do poço.
Jesus, eu te peço mais uma vez, resgata estas ovelhas perdidas, essas ovelhas que estão afastadas dos teus caminhos. Ó Senhor meu Deus, eu te peço, preenche, Senhor, esses corações vazios. Como é duro, Senhor, como é difícil suportar a solidão. Mas Jesus, eu te peço, faça companhia para elas, que o teu Espírito Santo traga o consolo, a força, a motivação para viver cada dia. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como é bom buscar a Deus, não é verdade? Eu sei que muitos de vocês agora sentiram o toque do Espírito Santo e por isso eu quero que você seja um missionário também, um obreiro, vamos dizer assim, um obreiro virtual, porque Deus tem usado essa ferramenta da internet, tantas coisas ruins da internet, tantas besteiras, tanta coisa fútil. Imagine você poder levar uma palavra que vai mudar a vida de alguém. Talvez a pessoa, ela nem vai te comentar, mas o Espírito Santo vai falar com elas, eu tenho certeza. Antes de te entregar essa mensagem, eu orei antes. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu te peço uma coisa, clique no botão compartilhar e faz o seguinte, lembre aí de umas 10 pessoas, ou se você tiver um grupo da família, envie nesse grupo. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, tá bom? E não se esqueça também de clicar no link, eu deixei aqui abaixo, jornadadafé.com.br, para você receber agora os livros aí no seu e-mail e você ser muito abençoado. Que Deus te abençoe, eu te espero então no próximo vídeo.